Mais interessante do que saber que as mulheres falam obrigada e os homens falam obrigado é entender o motivo pelo qual isso ocorre. Para que o homem não diga eu sou obrigado a ser grato a você, ele diz obrigado. Para que a mulher não diga eu sou obrigada a ser grata a você, ela diz obrigada. Ou seja, o obrigado que nós dizemos nada mais é do que o particípio do verbo obrigar. A ideia é a de ser obrigado a ser grato. Mulheres falam obrigada, homens falam obrigado e imbecis falam obrigade. A primeira forma, eu me dou a quê? Ao amor, a quê? À vida, a quê? Ao luxo. Eu me dou a algo ou a alguém, correto? Na segunda forma, vou me dar o luxo. Eu dou algo a mim. Vou dar a mim o quê? O carro. O quê? A viagem. O quê? O luxo. Ou seja, gramaticalmente as duas formas estão corretas e elas significam mais ou menos a mesma coisa. Você pode escolher o que você prefere. Aprenda uma coisa, a terceira pessoa sempre será mais chique do que a primeira pessoa. Sempre, sempre. Vende-se é muito mais elegante do que vendo, que é muito mais elegante do que o gerúndio, vendendo. Gerúndio, meu amor, só em último caso, E bela ortografia, parabéns. Rhomboide não tem mais acento, porque se trata de uma paroxítona cujo acento recaía sobre o oi. Essas paroxítonas perderam o acento. Rhomboide, o meu é maravilhoso. Deltoide também maravilhoso. Obrigada. Boa pergunta. Nenhum separado significa nem ao menos um. Sobraram chocolates? Não. Nem um, ou seja, nenhum separado. Nem ao menos um. Você acredita? Você enfatiza que não há nem ao menos um. Ao passo que nenhum junto, a ideia é a ideia do nada. Sobraram chocolates? Não, nenhum. Veja a diferença na ênfase. Sobraram chocolates? Não. Nem um separado. Nem ao menos um para contar a história. Sobraram chocolates? Não, nenhum. Nenhum junto. Entendeu? É muito sutil. Espero que tenha percebido. Diferença entre viagem e viagem. Nunca consegui diferenciar. Me ajuda, mas é tão simples. Tão simples. O verbo é viajar com J. Pois então, viagem com J é um verbo, tal qual o verbo viajar, que é com J. Por exemplo, para que eles viajem bem, viagem com J, é necessário um seguro de viagem com G. Viagem com G é a viagem em si. Viagem com J é o verbo conjugado. Entendeu? A regra é a seguinte: ter e haver. Com os verbos ter e haver, você utilizará o particípio regular. Eu tinha imprimido, eu havia imprimido. Lembrando que havia imprimido é muito mais elegante do que tinha imprimido. Com os verbos ter e haver, você utilizará o particípio regular. Com os verbos ser e estar, você utilizará o particípio irregular, ou seja, está impressa, a cópia está impressa, ela foi impressa. Repetindo, eu tinha imprimido, eu havia imprimido, mas a cópia está impressa, ela foi impressa. O verbo falar não é um verbo abundante. Se fosse, nós teríamos construções como eu tinha falo. Eu tinha falo na língua portuguesa só existe para os casos em que as pessoas fazem aquela mudança de sexo. Eu tinha falo, agora eu não tenho mais. Pesquise, veja no dicionário que vem a ser falo. Você então deve dizer eu tinha falado, eu havia falado. Lembrando que o havia falado é muito mais elegante do que o tinha falado. O falso prefixo pseudo levará hífen quando a próxima palavra começar ou com a letra H, pseudo homem, ou com a letra O, pseudo observação. Nos demais casos, tudo junto. Não, Y não é uma vogal.
O Y representa uma vogal. Por exemplo, a palavra whisky. Whisky pode ser grafado da seguinte forma: W-H-I-S-K-Y. Esse Y no fim da palavra whisky representa a vogal I. Representa, ele não é uma vogal. Como dizer que está com o saco cheio sem dizer saco cheio? Estou farta. Ai, adoro. Estou farta. Estou farta. Estou o quê? Farta. Estou enfarada. Enfarada, farta, exaurida. Ai, exaurida é muito chique. Estou exaurida. Como você está hoje? Exaurida. Exaurida. Chiquíssimo. Falar trago em vez de trazido ainda é considerado errado? Sim. Se eu tivesse trazido e não se eu tivesse trago. Se eu tivesse trago, não existe. Como pedir desculpas? Desculpe, desculpe-me, desculpa. O jeito mais elegante, mais correto de se pedir desculpa. O verbo desculpar é desculpe-me. Desculpe-me, por favor. Desculpe-me, sinto muito. Desculpe-me. Chique.